Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fantástico, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais que você está aí. A gente vai meditar hoje em Atos capítulo 16, a parte 2, episódio de número 840 hoje. E nessa 10ª temporada a gente está vendo o livro de Atos capítulo por capítulo, aprendendo muitas lições preciosas que Deus tem para as nossas vidas. O meu convite é que você leia o capítulo 16, depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos nessa jornada fantástica através do texto sagrado. Essa foi uma época na história do Evangelho onde foi claramente demonstrado o avanço da Ásia Menor para a Europa. Em Atos aqui a gente vê a orientação nesse capítulo e texto e contexto específico, uma orientação sobrenatural que ilumina o caminho dos missionários. Os mensageiros naturalmente se inclinaram a continuar seu trabalho dentro dos limites mais estreitos. Havia uma região desconhecida, havia grandes demandas nos lugares mais remotos da Europa. Possivelmente o elemento judaico era poderoso na Ásia e, portanto, havia alguma base religiosa para trabalhar. Sim, veja, mas todas essas considerações elas foram deixadas de lado quando a direção do Espírito de Deus se manifestou. O Espírito de Jesus ele apontou claramente o caminho. Por indicações milagrosas, por circunstâncias providenciais claras demais para serem ignoradas. Troade foi alcançado em um estado de espírito de espera e indagação. O mandamento decisivo foi dado a Paulo por meio de uma visão, não um mero sonho, mas uma visão profética que, acompanhada de uma impressão sobrenatural de sua origem e significado divinos, não deixou dúvidas em sua mente. Houve essa mudança da esfera do trabalho da Ásia para a Europa e foi frutífera em todos os seus resultados. Sobre o mundo gentil, no ataque direto ao paganismo em sua própria fortaleza, sobre o caráter do próprio Paulo. Ele estava apto para uma obra mais elevada do que pregar aos povos da Ásia Menor, onde por maior que fosse o sucesso, seria necessariamente limitado à região onde fosse obtido. Tocar a Grécia era abrir 1000 portas para o mundo em geral. Sobre o desenvolvimento da igreja cristã, era necessário que o cristianismo revelasse ao mundo sua superioridade sobre todos os sistemas meramente filosóficos, meramente humanos, que ele satisfizesse as necessidades intelectuais e espirituais do homem. Se Paulo nunca tivesse visitado a Europa, não teríamos suas epístolas, a igreja situada em Roma, aos romanos, aos coríntios, a cidade de Corinto, nem provavelmente a Éfeso, aos efésios, pois as suas próprias visões da igreja foram elevadas a um nível mais alto por seu contato com o mundo mais amplo do pensamento e da vida. Essa é a direção do Espírito de Deus, meus queridos. Pode se estabelecer como um farol que os fatos que marcam períodos de dons especiais, inspiração especial e dispensações especiais apontam para princípios aplicáveis a outros períodos em toda a história da igreja e do mundo. O que de outra forma poderia parecer uma das mais áridas declarações históricas, ou às vezes quase geográficas,
São, portanto, entrelaçadas por um laço invisível de conexão, que lhes confere abundante interesse. E aqui, a partir da narrativa aparentemente simples que nos é dada sobre para onde Paulo e Silas foram, para onde não foram e para onde desejaram ir, mas foram impedidos, nós podemos aprender muitas coisas. Podemos aprender sobre a realidade da conduta proferida pelo Espírito de Deus à igreja. Podemos aprender sobre o erro absoluto envolvido em não buscar ou não seguir os rastros do Espírito de Deus. Sobre a direção clara que o Espírito pode ser confiado para dar a um amor realmente fervente, a um propósito sério e a um zelo real. Aprendemos sobre a confiança que pode ser inspirada em meio a toda a fraqueza de um mero coração humano, nas realizações inabaláveis e infalíveis do Espírito de Deus, o conforto do Espírito Santo para aqueles que entregam os seus passos e a si mesmos a sua liderança, a sua direção. Esse conforto não seria menos sentido e reconhecido com gratidão quando do outro lado do famoso estreito, Paulo ouviu uma voz incomum no tom de uma oração por demais incomum. Num piscar de olhos ele viu por que fora impedido de parar. Nem lhe fora permitido desviar-se para a direita ou para a esquerda, para que pudesse, em vez disso, vir direto para a Europa. E lá, pregar e implantar o Evangelho. E ver o significado de tudo isso foi conforto, alegria da fé para ele. Essas são as direções do Espírito de Deus. Além de qualquer doutrina sobre a personalidade e obra do Espírito Santo, há uma compreensão prática de sua presença, de sua obra graciosa em nós e por nós, que é uma fonte de força e conforto contínuos para os cristãos. É isso que encontramos ilustrado na passagem que agora temos diante de nós. A concepção apostólica do Espírito Santo não foi adequadamente estudada à parte das teorias doutrinárias. Esquece-se que os apóstolos eram judeus e que a ajuda para a apreensão desse dom divino e dessa habitação eles devem ter buscado em suas associações do Antigo Testamento. O Espírito de Deus nos profetas deve ter sido para eles o modelo e o prenúncio de seu dom maior. E este deve ter sido o seu principal pensamento. Todo o povo de Cristo é profeta, o Espírito de Deus habita em todos eles. E é a inspiração de tudo o que dizem e o guia de tudo o que fazem. Sua ideia dos antigos profetas é bem expressa por Pedro. 1 Pedro 1,21. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E suas palavras transmitem precisamente a ideia de que deve ser nutrida a respeito dos apóstolos e dos primeiros missionários. Na passagem diante de nós, o Espírito Santo nos é apresentado como um guia real, presente dos apóstolos, orientando-os para onde podem ir, para onde não podem ir. Vidas que são verdadeira e plenamente consagradas ao serviço do Senhor Jesus Cristo. São retiradas do controle dos próprios homens e entregues à responsabilidade do Espírito Santo. E aqueles que realizam tal consagração plena não encontram dificuldade prática em seguir a liderança divina. Revisando os incidentes narrados nestes versículos, nós veremos que Paulo não esperava revelações externas nem orientações milagrosas. Seja qual for a maneira como ele percebeu a presença e a orientação do Espírito Santo, era uma maneira pela qual nós também podemos percebê-la. E podemos apresentar duas das maneiras que são características comuns da liderança divina em todas as gerações. O Espírito Santo conduz por meio de impulsos internos. As ações dos homens são decididas por motivos e considerações mais sutis do que eles normalmente imaginam. Talvez se descobrisse que muito poucas delas dependiam de decisões do intelecto.
Algumas resultam de julgamento cuidadoso, algumas da obstinação, da paixão, algumas da emoção. E para muitos, os homens são conduzidos pelas influências passageiras do momento. Os homens são influenciados por muitas coisas que atingem a mente, o coração ou a vontade. Mas a suprema influência interior deve ser a do Espírito Divino. Ele tem acesso a todas as partes do nosso ser interior. Ele pode sugerir pensamentos para consideração, direcionar o julgamento para decisões sábias, mover a vontade para resoluções adequadas, harmonizar os sentimentos com as harmonias certas e presidir os planos que foram formados. É por perder essa relação do Espírito Santo com as próprias fontes de ação dentro de nós que os homens cristãos, tantas vezes perguntam em dúvida: mas como podemos saber se estamos fazendo o que Deus quer que façamos? A abertura à orientação interior de Deus é certamente seguida pela resposta de Deus em orientação interior. E quando estamos alinhados com Deus, nós podemos ter certeza de que as decisões do nosso julgamento, as resoluções da nossa vontade, são divinamente controladas, ordenadas e direcionadas por Ele. O Espírito Santo, ele direciona através de circunstâncias providenciais de Deus. Estas sempre corresponderão às orientações internas, nos ajudarão a ter certeza de que estamos seguindo o caminho que devemos seguir. Nada é mais surpreendente em nossas vidas do que a abertura de portas providenciais de Deus. Se apenas esperarmos, se apenas observarmos, orarmos, o caminho certamente se abrirá diante de nós. E o dedo divino nos apontará e a voz divina dirá em certas circunstâncias: este é o caminho, andai nele. Nós podemos neste assunto cair em erros que podem nos deprimir seriamente. Nós podemos confundir providências com acidentes e assim deixar de ver Deus neles. Nós podemos acalentar uma noção incrédula de que Deus não age por meio de circunstâncias e de coisas. Nós podemos adotar noções de lei natural que nos privam da fé na obra viva de Deus. Podemos falhar em esperar pelas aberturas providenciais de Deus e tentar forçar nosso próprio caminho, entristecendo assim o Espírito Santo que habita em nós. O que Paulo ouviu foi um grito de um mundo perecendo depois de Cristo. Em Atos 16:9 diz que naquela noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajuda-nos. É uma visão de uma humanidade sem o evangelho. O representante da vida macedônia. Havia o fracasso social de Roma, o estado corrupto da sociedade, a perda da liberdade, a falta de progresso real, a ajuda necessária em todos os aspectos da vida dos homens. Havia o fracasso intelectual da Grécia, contradições na filosofia, negligência com os pobres e ignorantes, loucuras do mundo gentil, adoração da própria natureza humana, vícios terríveis, em paralelo ao maravilhoso desenvolvimento das habilidades mentais. A miséria espiritual do mundo, uma ideia de Deus equivocada, uma degradação das massas, uma comparação entre o estado do mundo grego e o estado judaico. O macedônio é um tipo da impotência dos homens. Ele dizia: vem e ajuda-nos. Se Paulo tivesse seguido apenas suas inclinações humanas, nós teríamos hoje o alcance do evangelho até os confins da terra? Certamente que não. Quantas portas fechadas de ontem não eram, na verdade, direções divinas para oportunidades maiores de amanhã?
Pense nisso e vem para cá para a gente orar enquanto encerramos mais um episódio desse podcast. Senhor, Tu és tremendo, poderoso, maravilhoso. As Tuas providências circunstanciais estão aí a todo momento, a gente que não vê, porque os nossos olhos espirituais estão fechados. Nos ensina, Senhor, a discernir Tua voz, mesmo quando ela contradiz o que imaginamos, o que pensamos, o que planejamos. Que possamos seguir os impulsos internos quando eles são direcionados por Ti. Que as circunstâncias providenciais guiadas pelo Teu Espírito possam ser vistas por nós. Que a gente possa confiar que cada passo em obediência abre caminhos para que o Evangelho alcance vidas que ainda clamam aquela mesma frase do Macedônio: vem, ajuda-nos. Amém, amém e amém. É isso. Eu volto no próximo episódio para a gente juntinhos continuar meditando nesse capítulo do Evangelho de Atos dos Apóstolos, tá bom? Um abraço. Deus continue lhe abençoando. Até breve. Tchau, tchau.